Olha o que eu digo para vocês, acabou de sair lá na Inglaterra, publicado pelo The Telegraph, o chamado The Lockdown Files, um conjunto de mensagens trocadas via WhatsApp pelos principais atores do governo britânico sobre as decisões da pandemia, né? Então você tem toda a discussão, vamos fazer lockdown, o que a gente vai fazer? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, coisa e tal. E o chocante dessa história toda é o seguinte, é justamente o quanto era, tipo assim, eles não tinham nem ideia do que estavam fazendo. Aquele papo todo que eu falei para vocês, né? Eu falei que esse pessoal não sabe o que está fazendo, eles não têm ideia de como tratar a pandemia, eles não fazem a menor ideia do que fazer. E aí o que eles começam a colocar? Justamente a situação de que foi tudo chutado. O lockdown foi feito sem nenhuma necessidade. Máscaras não ajudam em nada. Você começa a ter... Fechar as escolas não ajudou em nada absolutamente. Mas aí ficava todo mundo discutindo o que fazer naquilo ali, né? O mais assustador é isso. É você ver que aquele pessoal que falava, não, siga a ciência, se você não acredita no lockdown, você está sendo anticientífico e coisa e tal. E agora o que a gente vê surgir é justamente uma grande quantidade de mensagens de pessoas importantes no governo do Boris Johnson discutindo essas coisas assim como se fosse, não, faz assim, não, então bota um meio termo aí, muda isso aqui para cá, não sei o que lá, vamos fazer assim, vou fazer assado e coisa e tal, e isso que gerou todo o problema, né? A quantidade de coisas aqui é muito grande, eu não tive tempo de ler tudo ainda, mas eu sei que os principais pontos são esses aqui, ó. A questão das mortes em casas de repouso. Isso era o ponto central que o pessoal deveria ter agido, isolar as casas de repouso. É isso que Bolsonaro falou, esse tipo de coisa aqui no Brasil. O foco tem que ser as pessoas idosas, tem que ser o pessoal mais velho. É esse pessoal que morre de Covid. Jovem não morre de Covid. Jovem pode até pegar a doença, pode passar um aperto. Eu peguei a doença, fiquei 2 dias muito mal e coisa e tal, mas jovem morrer... E olha que eu não sou mais tão jovem assim, né? Eu tenho 54 anos. Mas jovem morrer é muito difícil dessa doença, né? O idoso é que você tem que tomar cuidado. E aí, a questão dos lockdowns, que eles falaram que foi tudo chutado, que ninguém tinha ideia de que o lockdown resolveria alguma coisa. Hoje a gente sabe que não resolve, mas aí que tá. Qual que era o tipo de discurso que eles falavam? Não, a gente tem que justificar de alguma coisa. As pessoas estão assustadas, a gente tem que dar uma resposta para elas dura. Se a gente não der uma resposta dura, as pessoas vão perder a confiança no governo. Então manda trancar todo mundo em casa. Ou seja, zero ciência, não tinha ciência nenhuma nessa porcaria toda, desse monte de montanha de medidas absurdas que o governo tomou durante a pandemia, né? E a questão do fechamento de escolas era outra coisa que eles discutiam lá. Aí você pensa assim, não, o argumento deles deve ser não, porque você tem um estudo de fulano de tal dizendo que tal chance de morrer é essa, e o estudo de Beltrano dizendo isso. Não, em momento algum eles falam de estudo, a não ser na hora de justificar as medidas. Então acontecia exatamente o contrário. Ao invés de usarem os estudos como insumo para definir as medidas, eles definiam as medidas na base do chute pro alto, acha que, eu acho que isso aqui funciona, e depois buscavam estudos para justificar isso. Então toda aquela história daquele estudo lá do Imperial College lá de Londres e coisa e tal, tudo aquilo foi trazido para justificar as medidas que eles já queriam tomar por questão política. É o que a gente sempre falou, isso aqui não tem... A última coisa que teve a ver essa pandemia era questão de saúde, era questão de ciência. Foi pura política, foi uma crise política do início ao fim. Não estou dizendo que não houve a Covid, é lógico que houve a Covid, é lógico que as pessoas morreram de Covid. O que eu estou dizendo é aquelas medidas absurdas tomadas durante a pandemia não eram nada além disso, medidas absurdas sem sentido nenhum. Eles falam, por exemplo, aqui do caso da decisão do lockdown, a discussão deles aqui, e mostrando que eles falaram que esse era o gráfico que foi apresentado pela televisão para justificar o lockdown. Os números reais eram esses aqui, ó, que eles tinham no momento que eles anunciaram o segundo lockdown lá na Inglaterra, né? A Inglaterra, vocês sabem, teve o primeiro lockdown logo no início, aí depois eles abriram o lockdown, mas depois decretaram lockdown de novo no final do ano. E essa curva aqui é o que todo inglês acha que era a quantidade de mortes nessa época, que foi justificado, que passou em todas as televisões. Isso daqui, essa curva preta aqui, era a ciência, né, que você não pode questionar. A realidade é essa vermelha aqui que está aqui embaixo, muito menor. E aí no final das contas o que eles falavam era isso. Não, ainda está baixo, não é para fazer lockdown ainda. Não, mas é melhor fazer agora do que fazer depois, então vamos fazer de uma vez e coisa e tal. E aí depois buscava dados para justificar esse tipo de coisa, né?
Tem aqui a reação de algumas pessoas, até pandeminions, criticando pra caramba o Boris Johnson nisso daqui, né? Isso aqui é uma leitura realmente chocante, né? As quantidades, milhares de casas de asilos, né, que acabaram morrendo, que poderiam ter sido facilmente prevenidas, o fechamento de escolas, as máscaras e a natureza casual de tudo. Como é que o pessoal decidia esse negócio? Tinha estudo científico para decidir? Não, porra nenhuma. Os políticos iam lá e chutavam alguma coisa, né? Isso confirma nossas piores suspeitas. Eles não estavam seguindo a ciência, era um show de palhaços o tempo todo. E é o que eu estou falando para vocês. Isso aqui no Brasil foi assim também. Os governadores e prefeitos ficaram com aquelas medidas absurdas, o STF, coisa e tal. Foi exatamente a mesma coisa, ninguém sabia o que fazer, não tinha esse negócio. Quiseram inventar um negócio terrível porque juntou, de um lado, o interesse político de prejudicar Bolsonaro e, de outro lado, o interesse dos socialistas de ter mais poder, de fazer licitação fazer compra sem licitação e aquele negócio todo. Foi essa fome dos políticos que jogou essa pandemia para um patamar totalmente diferente, né? Impressionante o grau de informação que tem nisso daqui. É muita coisa que tem aqui. Eles disseram, por exemplo, que eles colocaram obrigatoriedade de máscaras nas escolas secundárias porque eles não queriam discutir com um cara lá, o Sturgeon, que é um político que tem lá, né? Aqui, ó, as máscaras foram primeiro introduzidas nas escolas pela primeira vez porque ele não queria entrar num argumento com o Nicholas Sturgeon sobre esse caso. Ou seja, é isso. Eu não quero discutir isso não, então obriga todo mundo a usar máscara, e ponto final, e é isso daí. Esse foi o nível de decisão que foi tomado na gestão da pandemia lá na Inglaterra. Eles estão usando muito para bater lá no Boris Johnson. Com toda a razão, o Boris Johnson fez merda lá. Fez mesmo, entregou o Brexit, mas fez a merda durante a pandemia, né? E eu não duvido que é isso daí no mundo todo. Todas as decisões foram tomadas nessa base. Não vale a pena a gente entrar nessa briga. Vamos proibir todo mundo de sair de casa mesmo. Vamos fechar as escolas mesmo. Para a gente não ter que discutir isso, né? Repara o absurdo que é isso, né? Não havia nenhuma razão contra isso nos corredores. Não havia nenhuma razão forte para isso. Então não vale a pena um argumento. Vamos obrigar todo mundo a usar máscara, né? Essa foi a ideia, né? Não havia, na discussão ali mostrava que não havia nenhum motivo para fazer a regra dos 6 pés, né? A regra dos 6 pés, ou regra dos 2 metros aqui no Brasil, é que dizia que as crianças tinham que ficar a 6 pés uma das outras e coisa e tal. Os ministros falaram, não, mas vamos fazer de uma vez isso daí também, nas crianças e coisa e tal. Repara, a quantidade de esforço que foi feita por milhares de pessoas, milhares de crianças sendo prejudicadas nas escolas, com problemas, as salas tendo que ser readaptadas e coisa e tal, por uma coisa que os caras falaram, não tem nenhum motivo para fazer isso. Mas vamos fazer também, vamos fazer isso daí também, bota isso aí no pacote. Eles queriam arrumar coisa para dizer que o governo estava fazendo algo. Então a verdade é essa. O grosso dessas medidas foi isso. É o governo querendo dizer que nós estamos salvando a pandemia. E não, eles estavam inventando um monte de regra absoluta, um monte de regra absurda, um monte de regra que não serve para porra nenhuma, que eles sabiam que não servia para porra nenhuma, e mandaram mesmo assim só pelo aspecto político da coisa. É um absurdo completo isso daqui. Eu vou tentar dar uma lida nisso daqui mais completa para fazer um vídeo mais elaborado sobre isso daqui. Mas isso daqui, ó, vai dar o que falar. Prestem atenção nisso, no Lockdown Files do The Telegraph. E isso foi lá na Inglaterra, mas foi aqui no Brasil também, foi nos Estados Unidos também, foi em tudo quanto é país socialista. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.